Deus seja louvado. Amém. O Senhor mandou uma palavra hoje para nós no batismo. Qual foi a palavra? Nicodemo. Está escrito aonde? São João 3,16. Então vamos ler São João. O Senhor me mostrou um verso nesse capítulo. João 3, né? São João 3, isso. Nós vamos ler o verso 8. Somente o verso 8. São João 3, verso 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somente esse versículo. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é uma fonte. É uma fonte que jorra, irmão. Nós podemos ler o mesmo capítulo infinitas vezes, que nós vamos descobrir um ensino diferente a cada vez que lemos a palavra. Por isso a palavra de Deus é eterna. Como nós precisamos de alimentação para o corpo, irmão, né? Diariamente, nós precisamos também do alimento espiritual para a nossa alma. Porque nós temos nosso corpo, a nossa alma terrena, e aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo que veio morar dentro dele. E ele precisa ser alimentado, irmão. Como a nossa carne precisa ser alimentada, né? E diz figurativamente que existe 2 leões dentro de nós, né? E você tem que alimentá-los. E aquele que você alimenta mais, ele vai ficar mais forte. Temos um leão terreno e uma outra parte espiritual. E se você alimentar essa parte material, a parte pecaminosa, ele vai ficar mais forte. E ele vai começar a ganhar terreno na sua vida. Mas se você alimenta a parte espiritual, o seu espírito, o que vem de Deus, o que veio habitar aqui, irmãos, entre nós, e o que está em nós, no nosso coração, daquele que creu, se você alimentar mais essa parte espiritual, você vai ter mais força para vencer, você vai ter mais força para confiar, você vai ter mais força de caminhar com Deus. Santo é o Senhor. Então, irmãos, pensamos nós aqui, qual parte nossa está mais fraca? Qual parte nós temos alimentado? Com certeza, no dia de hoje, nós alimentamos muito mais essa nossa parte espiritual. Podemos dizer que no dia de hoje, irmão, nós ganhamos terreno contra o mal. Santo é o Senhor. Nós ganhamos terreno na nossa vida. Hoje nós caminhamos mais uns passos em direção à glória, em direção à vitória. Caminhamos mais no nosso caminho, andamos mais, subimos mais degrau na nossa vida espiritual. Caminhamos mais, irmão, em fazer o que agrada a Deus. E o Senhor, na sua misericórdia, por certo, vai dispensar hoje para nós mais força, mais poder, mais comunhão, para que nós possamos, irmãos, vencer o mal. Santo é o Senhor. Não dá trégua, irmãos, para o inimigo ganhar terreno na nossa vida, encontrar portas, porque ele procura portas, ele procura buracos. E se ele não tem, ele começa a fazer. E vai cutucando aos poucos, irmão, igual uma água que vai batendo ali numa pedra. Irmão, é um desejo aqui. Santo é o Senhor. É um convite ali. Um convite, às vezes é um convite que você teve. Ah, isso não faz mal. Isso não tem nada. É a linha que o Senhor está tomando agora na palavra.
né? E isso, irmão, é algo que vai corroendo e vai ali abrindo um buraquinho. Então nós temos que fechar esses buracos, tapar essas frestas na nossa vida. E nós tapamos o que? Com oração, com santificação, com a fé que nós temos no Senhor, buscando mais, orando mais, amando mais. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, irmão, vendo menos os erros dos outros, questionando mais a nossa vida, refletindo mais o que eu estou sendo como crente, o que eu estou fazendo em prol da minha vida espiritual, o que eu estou fazendo para crescer na graça de Deus, o que eu estou fazendo para pagar esse sacrifício tão glorioso, esse amor tão imenso, tão glorioso que o Senhor teve comigo. Santo é o Senhor, veio lá da sua glória, deixou o reino da glória, irmão. Ele não precisava fazer isso, ele podia simplesmente acabar com tudo e começar tudo de novo, mas ele amou o homem de tal maneira que ele fez isso. Ele desceu lá do céu, através do seu Filho unigênito, Filho, que veio aqui fazer toda esta obra de amor gloriosa, irmão, que é difícil para nós entender, que um homem não poderia fazer, que ninguém daria o seu filho à morte, mas o Senhor Deus fez isso pela nossa alma, irmão, e para encontrar pessoas que hoje aqui creram nele. Santo é o Senhor. Esta obra que está no teu coração, não foi o homem que fez, não foi você que fez, você não está servindo a Deus porque você quer. Santo é o Senhor, porque o Senhor te fez um chamado e você aceitou. Quando o Senhor bateu na porta do teu coração, você abriu e disse: entra, Senhor, entra, faz morada, faz uma obra na minha vida, caminha comigo. Santo é o Senhor. Então hoje o Senhor te fala: nada te parará, nada vai conseguir te derrubar, porque você está servindo a mim, você está olhando o alvo. Santo é o Senhor. Você está seguindo o caminho que eu abri na tua vida, está trilhando por ele. Então eu já te adianto, nada vai te derrubar. Santo é o Senhor. Não é essa guerra que você está passando, não é isso que está acontecendo na tua vida, para você vir a menos da minha graça, que vai te derrubar. Talvez você enfraqueça um pouco. Santo é o Senhor. Talvez você até tenha cometido algum erro. Glória ao nome santo do Senhor, pela tua fraqueza, pela tua prova longa, você já está desfalecendo, a tua prova está longa, ela vem lá te corroendo há tantos anos, há tanto tempo. Santo é o Senhor, irmão. Às vezes nós passamos coisas que nós perdemos mesmo, lá desfalecemos, né? A nossa esperança vai lá quase a zero, né? Porque é difícil, é duro, nós olhamos com o olhar humano, mas o Senhor olha com o olhar espiritual, irmão. E o Senhor mandou, o Senhor Jesus, quando subiu, ele disse: não vos deixarei sozinho, vocês não vão ficar órfãos, não. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês, mas o meu amor por vocês é tão grande que eu mandarei um Consolador, o Espírito da graça, o Espírito da verdade. Ele vos iluminará, vos ensinará toda a verdade, vos guiará. Então você não precisa ficar com medo, que você não vai saber o caminho que você vai seguir. Não precisa ficar com medo, porque o caminho mesmo já está na sua vida. O caminho é o próprio Jesus, que entrou na tua vida, que está no teu coração. Você entra pela porta e vai caminhar por ele, e nele está tudo que você precisa. Santo é o Senhor. E Ele vai ser o teu pai, vai ser o teu marido. Santo é o Senhor, vai ser o filho que você não tem, chama no salário. Ele vai ser tudo para você, vai ser o teu consolo na hora da aflição, vai ser o que vai te tirar você do aperto, dessa luta, dessa prova. Santo é o Senhor, vai ser aquele que vai te consolar nas madrugadas, quando você não tiver ninguém para conversar. Quando a depressão bater no seu coração, o Senhor diz: vou estar do teu lado, através do Espírito do Consolador, para te consolar. E diz a palavra aqui, como é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo de Deus. Então tem uma forma muito clara, irmão, de se comparar. O Espírito Santo é como um vento. O vento, você sabe que ele existe, você sente aqui o vento vindo aqui dentro, né? Você sabe que ele existe, mas não sabe de onde ele saiu, quem fabricou ele, da onde que ele vem e para onde que ele vai, aonde ele está, que forma ele tem. Você não sabe, mas ele enche aqui esse espaço, irmão, e ele está servindo para nós respirarmos. Ele dá vida à nossa carne.
Santo é o Senhor, e o Espírito Santo é isso. Ele é um vento que ninguém controla. Santo é o Senhor, o Espírito Santo age como Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele muda o que Ele quer, trabalha como Ele quer, entra numa igreja, entra numa vida, entra num coração. Santo é o Senhor e muda, transforma. Santo é o Senhor, faz você fazer o que Ele quer. Trabalha como Ele quer, tem vida própria, e vida espiritual em abundância, tem tudo que você precisa, pode te libertar, pode transformar aí essa guerra na tua vida. Santo é o Senhor, pode mudar tudo, pode cumprir os desejos do teu coração. Hoje mesmo Ele pode entrar na tua vida, cumprir os desejos do teu coração. Santo é teu nome, amado. E quem é nascido do Espírito, irmão? Não precisa que ninguém diga nada para ele. Não precisa que ninguém fale: olha, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer isso. Não. Não precisa. Santo é o Senhor. Toca o Espírito Santo dentro de nós, nos ensina como caminhar, nos mostra o que é errado, irmão. Ele nos acusa. Quando você vai fazer alguma coisa, Ele te diz: isso não é da minha vontade. E se você não sabia disso, você vai passar a dizer isso a partir de hoje. O que o Senhor diz: a partir de hoje eu vou te mostrar o que eu quero de você. Santo é o Senhor, você pede muito coisas para mim, mas hoje eu vou pedir coisas para você. Vou pedir coisas para vocês aqui na igreja. Coisas que eu quero que você faça. Coisas que eu quero de você. Santo é o Senhor. Coisas que eu vou pedir para você fazer para mim, na minha obra. Coisas que você mesmo vai mudar a tua vida. Você não vai pedir mais, não vai precisar pedir mais. Você mesmo vai mudar a tua vida. Vou te dar a chave para você abrir o que precisa ser aberto na tua vida. E outra chave para você fechar. A porta por onde está entrando este mal, que está minando as suas forças espirituais, mas que hoje ele vai ser fechado. Santo é o Senhor. O que eu estou dando na tua vida está saindo por um buraco. Ele está escoando pelo ralo. Um ralo que está aberto na tua vida. Santo é o Senhor. Senhor, não tem tido progresso. A tua vida financeira não tem tido progresso. Está entrando e está saindo. Não está frutificando. Não está vendo frutos, irmão. Mas o Senhor hoje, Ele diz para nós: vou costurar esse saco furado na tua vida. Santo é o Senhor. Vai sobrar para você me servir. Se não tem sobrado hoje, até hoje, tira, irmão, porque não é para sobrar. Tira uma parte para o Senhor. Não é para sobrar, sobra que você vai dar. Tira uma parte para o Senhor. E o Senhor te diz: te abençoarei, multiplicarei. Vou fechar as portas por onde está vazando as coisas na tua vida. Tem coisa vazando na tua vida. Santo é o Senhor. Como aquela pessoa que vai na fonte lá com um balde furado, e ele pega e sai. Quando ele chega em casa não tem mais água no balde, ficou tudo pelo caminho. Santo é o Senhor. O que você recebe na igreja, às vezes você perde pelo caminho. Santo é o Senhor. Vamos aumentar a espiritualidade dessa igreja, a espiritualidade dessa igreja, fazer nós mais crentes. O Senhor quer fazer nós mais crentes, irmão. O Senhor vai usar nós para confundir muitos. Santo é o Senhor. Na nossa fraqueza vai confundir os fortes. Você na sua fraqueza vai confundir os fortes. Ninguém torna imundo o que eu santifiquei, diz o Senhor. Se eu quero fazer alguma coisa por intermédio de você, quem impedirá? Quem impedirá? Eu te santifico, eu te preparo. Santo é o Senhor, te dou o dom. Mostra que sou eu que falo na tua boca. Mostra que sou eu que te dou oração. Santo é o Senhor. Se atreva mais diante de Deus. Profetize mais. Se atreva mais. Vai lá, ora, põe a mão na cabeça. Impõe a mão lá que eu curo o universo, diz o Senhor. Santo é o Senhor.
Se nós não fizermos, como que o Senhor pode trabalhar? Se nós não se dispusermos, como que o Senhor pode trabalhar, irmão? Se você tem medo de fazer o que eu te mando, como que eu posso agir na tua vida? Não tenha mais, não tenha mais medo. Vai lá que eu que te mandei. Vai lá fazer o que eu te mandei. Foi eu que te mandei, diz o Senhor. Vai lá e faz.